Continuando aqui o negócio de liberdade de expressão. Infelizmente, por esse ser o meu grupo, eu não vou entrar em outros direitos fundamentais, tá? Então, se você espera que eu trate de todos eles, sinto muito, tá? Você vai ter outros vídeos aí na internet, no YouTube mesmo. Procure lá. Mas eu vou focar nesse. Obrigado. Liberdade de expressão é o direito que permite que as pessoas se manifestem e recebam informações por diversos meios, de forma independente e sem censura. Ou seja, ela significa o direito de manifestar opinião pessoal ou de um grupo, sempre com respeito e respaldada pela veracidade de informações. Esse conceito é garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros tratados de direitos humanos, que o Brasil é signatário. A relação entre mídia e liberdade de expressão é fundamental, afinal, ela reúne os meios que alargam as possibilidades das mais variadas manifestações. São exemplos a leitura, escrita, expressão plástica, corporal. O direito de se expressar não indica que nas manifestações não haja imposição de limites éticos e morais. Assim, a calúnia não é permitida, bem como os atos de injúria também não são, pois desta forma há direitos que deixariam de ser preservados. A preservação dos direitos é calúnia, difamação e injúria. Sabe, isso aí, poxa, não dá, né? Respeito. Equilíbrio. É inacreditável. As pessoas acham que, não, é melhor mais do que menos. Não, seja equilibrado. Estou falando aqui, né, de ser equilibrado nas opiniões, mas, por exemplo, é melhor muita pizza ou pouca pizza? É melhor o que você pode pagar. Então, né, tome cuidado. Dá um pastel aí de cachorro. Cachorro, né, cara? Nossa. Vamos lá. O direito de se expressar não indica que nas manifestações não haja imposição de... Já li isso, caramba. A preservação dos direitos deve ser assegurada em qualquer meio de comunicação, incluindo a internet. A informalidade não deve caracterizar a liberdade total para se dizer o que se quer e ofender as pessoas, causando danos morais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos contempla o direito à liberdade de expressão, considerando que a mesma seja uma peça fundamental da democracia. Todo indivíduo, no artigo 19, é dito o seguinte: todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Este direito implica a liberdade de manter suas próprias opiniões sem interferência e de procurar, receber e difundir informações e ideias por qualquer meio de expressão, independentemente das fronteiras. Geralmente é um direito tirado das pessoas em regimes totalitários e uma característica do liberalismo político. Isso porque a liberdade de expressão limita o abuso do poder e encoraja a sociedade à mudança, o que decorre das trocas de ideias, das discussões e do diálogo, situações restritas nos estados autoritários. Daí a sua importância. No Brasil, a liberdade de expressão já era contemplada nas 3 primeiras instituições até a outorgação da Constituição de 1937. Nessa altura, tem início o período de censura com Getúlio Vargas. No entanto, a Constituição seguinte, a de 1946, volta a reforçar os direitos e a liberdade individual dos cidadãos. Até porque, depois da Segunda Guerra Mundial, meu amigo, é melhor você tomar cuidado para que não tenha outra. Na de 67, a democracia volta a perder o seu lugar para o autoritarismo e a centralização do poder. Note só uma coisa: foi decidido pelo STF em 2009, se não me engano, que a lei de imprensa de 1967 já não servia mais, já era incômoda, já era inoportuna e devia ser eliminada. Caramba, falhou tudo, uma merda. Eliminada. Entendeu? Isso é interessante porque o próprio STF está defendendo a liberdade de expressão.
uma forma de você exercer sua democracia. Por isso que é peça fundamental para a mesma. Da feita que você tem essa porcaria de lei de imprensa destruída, desmoronada, você tem mais liberdade de expressão. Nas mídias de informação, né? Jornal, telejornal, internet também, você tem os portais de notícias, rádio, né? Vamos continuar. A censura dos meios de comunicação é uma das medidas que integram o AI-5, o Ato Constitucional número 5, decretado em 1968, e a Lei de Imprensa de 1967. Eu odeio esse negócio 60, 70, 80, porque dá vontade de falar 77, entendeu? Sabe 77, 77. Nossa, não dá, cara. Finalmente, na Constituição de 88, o direito à liberdade de expressão foi reintegrado. É nessa altura, após o fim da ditadura, que a censura foi banida, conforme pode ser lido no parágrafo 2º do artigo 220. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. A Constituição Federal de 88, após o que aconteceu, após o período obscuro da ditadura, procurou de uma das mais diversas maneiras se afastar daquele ranço, daquele legado, e fez isso expressamente na sua Constituição, na sua Constituinte. Temendo que acontecesse algo parecido pouco tempo depois, ela fez o máximo que podia para evitar que um novo levante, hostil e cruel como o anterior foi, fosse bem sucedido. E a liberdade de expressão ela é fortalecida em 88, justamente para evitar que os pesadelos do passado retornem. Vamos ver aqui o que é mais. Segundo Augusto Branco, as pessoas gostam do ideal de liberdade de expressão até o momento em que começam a ouvir aquilo que elas não gostariam que dissessem a respeito delas. Sei que só há uma liberdade, a do pensamento. Antoine de Saint-Exupéry. Sei lá, se falar francês, mano. Exupéry, sei lá. Exupéry. Exupéry, mano. Parece que você chupou Qual o nome? Qual o nome daquela fruta? Esqueci o nome. Deixa pra lá. Vamos só ver aqui só mais uma última coisa. O site Conceitos. Se ele permitir que eu veja alguma coisa, né? Ok. Ok. O fato de poder manifestar nossas ideias e opiniões em um contexto de liberdade é conhecido como liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito reconhecido pelas nações democráticas e este direito tem a finalidade de permitir a difusão das ideias sem restrições ou limitações, com exceção daquelas previstas na lei. Ou, em outras palavras, as leis estabelecem explicitamente que os indivíduos se manifestem da melhor maneira. Este direito é exercido através dos meios de comunicação, no campo político ou pessoal. Mas apesar deste reconhecimento, existem certos limites da liberdade de expressão que não devem ser excedidos, como o discurso de ódio, como também a injúria, a difamação, a calúnia, entendeu? A apologia da violência e a difamação, olha aí, são limites da liberdade de expressão. Um cidadão de um país democrático é livre na hora de dizer o que pensa sobre qualquer assunto. Se todos os indivíduos são iguais perante a lei, é lógico que todas as opiniões devem ser respeitadas igualmente. Olha só aí, dever fundamental. No entanto, se a liberdade de expressão é interpretada com o critério de que tudo é ilimitado, e esse é um problema, cara,
se a liberdade de expressão é interpretada como critério de que tudo é ilimitado, meu amigo, isso aqui nos Estados Unidos não, calma lá, hein? Esta liberdade se torna um perigo potencial. Que qual é o nome? O Bobbio, né? Ele fala, né, que é melhor viver numa liberdade em perigo potencial do que numa liberdade que está sempre segura e nunca muda. É melhor você estar em uma liberdade que está em perigo potencial, mas muda, do que uma que está sempre segura e nunca muda. É porque ele é liberal, né? Ele é liberal assim um pouco acentuado. Então você entende, quer dizer, você compreende o porquê ele está falando daquilo. Mas eu não me sinto seguro com isso não, cara. Não me sinto seguro não. Certas ideias não podem ser propagadas livremente, uma vez que são avaliadas como uma ameaça à liberdade alheia. Assim, a apologia da violência é o principal limite à liberdade de expressão. Outra questão que limita a liberdade de expressão é a difamação, ou a calúnia, ou a injúria. Nesse sentido, se uma pessoa desqualifica a outra a fim de prejudicá-la, pode estar cometendo um crime de difamação, independente de a informação ser divulgada como verdadeira ou falsa. Ameaças à liberdade de expressão. Opa, é outro tópico, tá? Desculpa aí. A propagação de ideias afins à violência ou à difamação são duas questões que a lei prevê como limites legais da liberdade de expressão. Isso implica que o restante das opiniões sejam amparadas pela liberdade de expressão e não pode ser perseguida pela lei. Apesar disso, existem certas ameaças reais que colocam em perigo uma autêntica liberdade de expressão. Quando em certas ocasiões governos adotam medidas restritivas com o objetivo de garantir a segurança nacional. Isso me lembra até, sabe, o negócio do Marco Civil na internet. E também me lembrou, qual o nome? Aquele negócio que as operadoras queriam delimitar o número de banda larga, né? Para o número de o que mesmo? Só sei que ia tornar extremamente difícil a internet do Brasil. Ninguém ia conseguir assistir nada. Entendeu? E isso é uma forma de limitar a liberdade de expressão, sim. Porque, meu amigo, você não consegue ver um vídeo, você não consegue baixar um nada, porque já vai acabar com sua internet do mês, do dia. Entendeu? Então, poxa, tem uma limitação aí capiciosa, que não é diretamente a liberdade de expressão. Entendeu? Mas afeta de maneira, sabe, letal. Só estou falando. Quando jornalistas recebem pressão para não difundir determinada informação. Quando o direito de protestar é limitado pela autoridade. Esses três casos nos servem para recordar que a liberdade de expressão tem ameaças latentes. Há uma série de interesses que procuram frear a livre expressão de ideias. A liberdade de expressão deve ser entendida como princípio básico da democracia. Nos sistemas democráticos, nos Estados democráticos de direito, os cidadãos elegem seus representantes por meio do voto. A opinião de um homem, refletida no voto, é um aspecto essencial do sistema democrático. O voto permite que a soberania de uma nação recaia sobre o povo. No entanto, o direito ao voto não tem valor se não for acompanhado pelo direito à liberdade de expressão. Don't worry about a thing. Que é isso? Tá, já lemos aqui o conceito, então vamos passar para discurso de ódio. Ah, mas Davi, que interessante, aquele seu vídeo deu 42 minutos, 47, sei lá. E esse aqui, sobre a liberdade de expressão, foi muito mais enxuto. Mas por que foi? Por causa que aquele primeiro vídeo, ele é uma introdução com pinceladas bem leves de sociologia, antropologia e até um pouquinho de psicologia, sabe? Porque eu quero deixar um terreno
para você imaginar, para depois que nós possamos passar para a prática. Ou para a prática não, né? Para a prática não, né? Deixa eu ver. Tá, desculpa, tava aqui divagando. Mas aquele primeiro vídeo ele é uma introdução à liberdade de expressão, que eu vou falar aqui. Tanto que no final há uma introdução ao discurso de ódio, que é o terceiro vídeo, ou esse vídeo também. Depende do quanto eu vou falar, você vai ver uma encheção de linguiça sobre o discurso de ódio, mas eu espero que não. E é por isso que foi tão enxuto essa segunda parte, que trata de mais diretamente da liberdade. Tá? Lá falamos de definições, não, conceitos. E aqui vamos voltar a falar de conceitos de discurso de ódio. É chamado discurso de ódio determinada mensagem que busca promover ódio e incitação à discriminação, hostilidade e violência contra uma pessoa ou grupo em virtude de raça, religião, nacionalidade, orientação sexual, gênero, sexo, condição física ou outra característica. O discurso do ódio é utilizado para insultar, perseguir e justificar a privação de direitos humanos ou fundamentais e, em casos extremos, para dar razão a agressões, a homicídios. Depois da Segunda Guerra Mundial, tudo mudou. A Alemanha nazista perdeu e a melhor compreensão do seu projeto de dominação baseado no extermínio de grupos indesejáveis ruiu. Surge a preocupação em conter ideias que se baseiam em excluir de alguma forma outro grupo, ou ser humano, que seja considerado diferente. Com isso, vários países criam legislações que impedem a disseminação daquilo que ficou conhecido como discurso de ódio. É interessante deixar claro aqui sobre os Estados Unidos. Depois de vencer a guerra, ele tem essa... nós sabemos que ele tem essa ideologia da liberdade como um arauto da liberdade, um bastião dela. Mas na década de 50 e na década de 60, negros eram queimados vivos em cruzes em chamas. E ainda se diziam, claro, bastiões da liberdade. Porque a lei diz uma coisa e a sociedade diz outra. Mas é claro que vai ser punido. É óbvio, concordo com você. Mas não nos Estados Unidos, nem sempre, né? Nos Estados Unidos é bem complicado. Você coloca uma cruz em chamas, que é um símbolo da Ku Klux Klan. Quando você tá nervoso, fica difícil falar Ku Klux Klan, sabe? É da Cucu, entendeu? Da Ku Klux Klan. E assim, poxa, você tem que se examinar, né? Você tem essas ideias tão odiosas, impeça elas de acontecerem. Promova um debate que funcione. Porque ficar gritando palavras de ordem contra raças, etnias, orientações sexuais não vai mudar, entendeu? A opinião de ninguém. Porque não existe argumento aí. O que está sendo dito já são as conclusões, e são conclusões antecipadas sem um mínimo de racionalidade e de fundamentação persuasiva. Tanto que tem um bando de idiotas aí que fica falando que negros devem morrer, homossexuais devem morrer, ciganos devem morrer, hispânicos devem morrer, mas não tem fundamentação persuasiva para nada disso. Porque não existe. Não tem necessidade. Entendeu? Não tem razoabilidade. Não tem persuasão. Ai, cara. Não tem respeito. Entendeu? Pela dignidade dos outros. Complicado, né? Complicado. Se você não tem algo para trazer para o debate que promova uma elevação
do conhecimento, poxa, você está livre para ficar calado. No Brasil, apesar de séculos de escravidão de povos vindo da África e consequente discriminação velada destes mesmos que ainda hoje ocorre, não houve experiência semelhante àquela vivida em outras regiões do globo, onde um grupo resolve se voltar contra outro no sentido de se deslocar ou mesmo exterminá-los. Isso não significa que o país não careça de uma legislação que busque suprimir o discurso de ódio, que envolve em seu conteúdo o racismo, como sofre o negro no Brasil. De fato, não há ainda no Brasil legislação específica em relação ao discurso de ódio. Por outro lado, a Constituição Federal de 1988, promulgada após o fim da ditadura militar, garante a igualdade dos indivíduos perante a lei e a proteção legal contra a discriminação. Importante para esta matéria são os artigos 3, inciso... Ai, meu Deus, esses incisos em grego. Romano, seu idiota, não grego. Caramba, desculpa. Não vou ler esses incisos aqui não. Se você quiser ler, leia. Vai escapar. Mas é bom aqui dizer o seguinte, que não é só a CF. Tem aquela lei 7.716 de 89. Aí, acabei... que define crimes resultantes de preconceito, de raça e de cor, e que desenvolve o disposto no artigo 5º XLII. Tal lei foi considerada de baixa eficácia pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por não estabelecer mecanismos que facilitem a prova da ocorrência do crime de racismo. Que merda, né? Muito triste. Eu achava que ela realmente ajudava para alguma coisa. Agora eu tô magoado. Não, eu tô decepcionado. Não magoado, mas decepcionado. Em 2010 foi promulgado o Estatuto da Igualdade Racial, que busca garantir principalmente à população negra a igualdade de oportunidades e combater a discriminação, estabelecendo não somente sanções e punições, mas também uma série de obrigações aos Estados para a inclusão social de minorias raciais no país. Mesmo com as várias leis nacionais e internacionais que buscam restringir o discurso de ódio, elas não possuem o condão de impedir de fato o preconceito e a discriminação de qualquer natureza, mas apenas de punir sua exteriorização e proteger os indivíduos que dele sejam alvo. Por exemplo, vamos chegar na internet e fazer a seguinte piada. Se Michael Jackson viesse para Belém, qual refrigerante ele gostaria mais? O Garoto. Aí você sabe, faz um tlec-tlec, uma... Qual é o nome que se dá, cara? Esqueci do nome. Um conectivo com o fato de que ele foi acusado de abuso de menor ou foi pedofilia? Caramba, já esqueci. É porque, sinceramente, pra mim, o Michael Jackson ele não era pedófilo, entendeu? Porque as provas que tinham, elas vinham de um homem que ele parecia muito querer se aproveitar da riqueza do Michael Jackson, e essa bobagem que o Michael Jackson teve ideia de dormir na cama com as crianças e tal. Acredito que tenha sido ingenuidade dele. Por causa que, se você for analisar a vida do Michael Jackson, meu amigo, o tanto que ele apanhou do pai, aí você fica pensando, tem algo errado. Esse cara perdeu a infância dele e está tentando, de alguma forma, conseguir recuperar. Mas o tempo já passou, ele perdeu. Ele pode ter o seu filho, brincar com ele e tal, mas quando você coloca ele como adulto na cama, dormindo com crianças, dormindo no sentido de dormir, tá? Para as pessoas que são mais macacas velhas, né? São mais gatos velhos, já percebem assim, puxa, tem algo de errado. Porque é a sabedoria popular que está certa. O macaco velho sempre é sábio, sabe de tudo, nunca está errado. Caramba, eu rimei? O macaco velho sempre é sábio,
sabe de tudo e nunca está errado. Não acho que eu rimei, mas teve aí um toque, um tangenciamento de rima. Tá, deixa de besteira aí e vai estudar. Dissertação sobre o tema para aula de direito privado e internet. Eita, rapaz. Hate speech, tradução do inglês, discurso de ódio. De forma genérica, é qualquer ato de comunicação que inferiorize uma pessoa por características como etnia, raça, religião, orientação sexual, nacionalidade e a generalização de discriminação. Você, no discurso de ódio, como eu falei anteriormente, desumaniza o indivíduo. Você descaracteriza ele de todos os direitos e deveres que ele merece e que ele tem. Por exemplo, os próprios negros, né? Você tem essas pessoas racistas que chamam negros no sentido ofensivo, de carvão, de macaco. Ah, olha só, o Monteiro Lobato chamava a dona Anastácia, muitas das vezes, ele citava ela como macaca velha, no sentido ofensivo, né, óbvio. O sentido que eu usei agora não é ofensivo, tá? Quando eu falei macaco velho, eu estava me referindo a um macaco que é velho e é muito esperto, entendeu? Gato é velho e é muito esperto, tanto que tem aquela cara de paisagem que está acontecendo uma explosão atômica a 1 milhão de metros dele. 1 milhão de metros? O que é isso? 1 milhão de quilômetros? Caramba! Está acontecendo uma batalha de Nova York dos Vingadores e ele está olhando assim para os fogos e não está nem aí, porque nada impressiona mais ele. Ele já está preparado para tudo, já viu o apocalipse e está tudo bom, né? Está tudo de boa. Ele já viu o juízo final, pô. Esses gatos aí, rapaz, nada assusta mais. Incrível, incrível. Eles perdem até a graça, né, quando eles ficam, não são mais filhotes, porque eles não têm aquele negócio de curiosidade como os cães. Eles ficam naquele negócio assim, caguei pra vocês, é isso aí. Chamava ela de carne preta. E assim, se referia a ela como carne preta, carne de carvão. É complicado essa merda, sabe? Muito escroto. Mas devo dizer que até hoje você tem livros do Monteiro Lobato. Por quê? Porque, segundo a ponderação de interesses, numa análise dela, autores que trouxeram uma contribuição racional, né? Uma contribuição teórica, científica ou artística, eles não podem ser abarcados pelo discurso de ódio, entendeu? E isso inclui o Monteiro Lobato, o que também apoiava a Ku Klux Klan, tá legal? Ele mandava cartas apreciando as atitudes da Ku Klux Klan, entendeu? Isso é algo assim que me deixa desgraçado da cabeça, uma merda dessa. Entendeu? Poxa. É complicado. Puxa vida. A Agatha Christie, ela tem, de vez em quando, em algumas das suas obras, preconceitos com o povo árabe. Entendeu? O povo indígena também. Ai, caramba, me respeita, desgraçado. Platão e Aristóteles
tratam a mulher como um ser inferior nas suas obras que ele tratam sobre o amor, que eu já esqueci o nome, infelizmente, mas o Ricardo Evandro citou elas, eu só esqueci mesmo. Ricardo Evandro é um professor de História do Pensamento Jurídico aqui em Belém. Tá? Que mais? O Nietzsche, porque ele é antissemita, ele tem falas antissemitas nos seus livros. O Shakespeare, no caso do Mercador de Veneza ou Viena? Vixe, rapaz, acho que é de Viena. Mercador de Viena, não de Veneza. Eu acho que é de Viena, ok? Ok. E pela contribuição, pelo legado científico, artístico, um legado de peso, de contribuições positivas para o debate, para a progressão dos argumentos, eles foram mantidos, entende? E por mais que eles estejam errados no que falaram sobre essas pessoas, sobre esses grupos, se vê errado agora porque as convicções mudaram. Não sei como mudaram, mas mudaram, entendeu? Havia essas mesmas convicções no passado, haviam, mas eram minorias. Minorias, acho que até muito espertas, porque cada um com a sua vida. Não tem pra que ficar se incomodando com a vida dos outros. Sério mesmo, não vejo motivo. Merda. E aí, deixa eu ver. As convicções mudaram e eles continuam aí, firmes e fortes. Mas é bom sempre deixar claro, todo livro que você for ler, ele foi afetado, ele foi influenciado pelo seu contexto. Estamos num contexto diferente de 20 séculos atrás, 10 séculos atrás. Portanto, todo livro que você for ler não é só um mero exercício de ler. É um exercício de criticar, pensar, refletir. Ok? É um dever seu. Quer dizer, é um dever, não é uma obrigação sua. É um dever. Você faz ou não faz. É isso aí. O discurso do ódio, pelo entendimento jurídico, é qualquer tipo de discurso, conduta, gesto, escrita ou representada, proibida por lei, que pode incitar violência, ofensas ou ações contra alguém ou grupo de pessoas. A legislação pode elencar as características que levam à descriminalização. Que levam à discriminação, né? Como raça, gênero, origem, nacionalidade, orientação sexual, religião, entre outros. Tá, ele foi baseado em elementos objetivos e subjetivos. Conceito de hate speech em direito comparado. Caramba, odeio direito comparado, pelo amor de Deus. Me deixa só ficar com o Brasil aqui, depois eu penso nos outros países. Deixa eu babaquice, tu sabe que os outros países são importantes. Elencar diferenças de alguns países. Caramba, me dá muita raiva. Nossa, eu quero tanto ir embora, mas não dá. Assim como mencionarei a legislação pátria. E mostrar danos psicológicos e físicos que podem ocorrer com as vítimas, direta ou indiretamente. Esse ato direto de ódio, como atacar um indivíduo, grupo de pessoas fisicamente ou indiretamente, como na internet, geram danos psicológicos que podem ser irreversíveis. As vítimas, principalmente crianças, sofrem agressão e com isso geram danos como baixa estima, insônia, pressão alta, depressão e a depressão extrema, a consequência do suicídio. E também elas podem desenvolver um comportamento antissocial. Um exemplo triste é o discurso de ódio contra homossexuais nos Estados Unidos, onde existe uma atividade intensa de bullying homofóbico nas escolas, que em decorrência disso levou vários jovens homossexuais
a se suicidarem. Após esses acontecimentos, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, naquele tempo, juntamente com ativistas e com empresas influentes hoje na mídia, como o Google, criaram uma campanha contra esse tipo de bullying. Porém, existe a expressão do ódio e violência física, como mencionado no parágrafo anterior. Os ataques homofóbicos foram pela internet, mas pelos dados estatísticos e históricos, existem campanhas para agredirem fisicamente pessoas de certas culturas. Genocídio, olha lá, como eu citei no outro vídeo, segregação e discriminação social são as que mais são promovidas pelos ativistas, com fundamento no tão grande e importante princípio da liberdade de expressão. O discurso do ódio é totalmente contrário das expressões da sociedade democrática, pois não busca diálogo, e sim o silêncio dos considerados minorias. Silenciar a vítima e não permitir a sua livre expressão, a sua ampla defesa e o seu contraditório, sendo uma imposição dos sujeitos que possuem certeza de sua superioridade. Não só como indivíduos, mas argumentativa, né? Achar que dizer aquilo, não, estou certo. Não, né, meu amigo? Caramba, meu amigo não, vai se catar. Não é meu amigo não. Ai, ai. Há o consenso internacional que estipula que o discurso do ódio deve ser especificado por lei, pois garante que não fere o princípio da liberdade de expressão. Um dos poucos países que não considera esse gesto como proibição são os Estados Unidos. É claro, porque ele prima absurdamente, de maneira exacerbada, pela liberdade. Pelo Conselho da Europa, o discurso do ódio pode ser definido como qualquer expressão que espalha, incita ou promove ódio racial, xenofobia, antissemitismo, qualquer outra forma de intolerância, incluindo intolerância causada por nacionalismo agressivo e etnocentrismo, discriminação e hostilidade contra minorias, migrantes e pessoas de origem estrangeira. O artigo 10 da Convenção Europeia garante sim a liberdade de expressão, mas não como direito absoluto, mas sim relativo às situações eventualmente aplicadas. Abaixo vou citar países que possuem em suas legislações a criminalização do discurso de ódio. Alemanha. O Código Penal alemão considera crime incitar ódio contra segmentos da população e também é proibido negar o Holocausto e glorificar o regime nazista. Canadá, é crime advogar genocídio e incitar ódio contra qualquer grupo identificável, com pena de 2 a 14 anos. Acontece muito isso no negócio de preconceito também dos curdos na Turquia, mas só que essa é outra realidade. Só quis falar isso como citação, tá? Preconceito mesmo. E vamos continuar aqui. Croácia. Ah, não quero saber de Croácia. Mas é muito babaca mesmo, né? Bora ver Portugal, né? O império que virou colônia do Brasil. Ei, que isso? Babaquice. Dispõe o seguinte, no seu artigo 13 da Constituição. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado ou privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação econômica, condição social, orientação sexual. Portugal pertence ao grupo dos poucos países que falam de forma explícita em discriminação por orientação sexual. A maioria dos países adota analogia ou ainda não adotaram nenhuma atitude sobre isso. Charlie Hebdo, uma redação francesa criada para a promoção do humor sobre diversos assuntos, e é um humor extremamente ácido, posso dizer até que é um humor negro, e ácido mesmo também, bem externado na cara, e baseado na livre expressão de pensamento. Figuras da política e de religiões eram alvos e protagonistas das charges desse jornal. Figuras como Maomé, Jesus Cristo, Papa Francisco, presidente francês François Hollande eram retratados de forma esdrúxula, de forma ofensiva.
Mostravam eles até transando analmente. Transando analmente? É sexo anal. O sexo oral. Entre homens e tal. Na religião islâmica, o Alcorão proíbe retratar o profeta Maomé e qualquer representação é uma ofensa ao profeta. Esse foi um dos motivos do ataque terrorista à redação em janeiro de 2015, resultando 12 mortos, incluindo 4 cartunistas das famosas publicações. Não adiantou nada porque continua tendo publicações bem ofensivas. Então, meu amigo, a violência não é a resposta. Será que essas charges representavam a liberdade de expressão? Ao meu ver, era um discurso de ódio também, pois ofendiam religiões que logo ofendiam os grupos de pessoas que seguem religiões citadas. Olha que interessante, bora voltar aqui. Será que essas charges representavam a liberdade de expressão? Eu também acho que não. Não tem para que você mostrar Maomé tendo sexo anal com algum líder do Oriente Médio ou dos Estados Unidos. Não tem por que você fazer um negócio desse. Entendeu? Você tem que ver que religião não é um negócio que não possa ser discutido, mas infelizmente é um negócio que não é tratado de maneira racional. Muitas das vezes há um envolvimento emocional com aquilo. Entendeu? Já pensou, falam mal de Deus e você fica muito decepcionado, muito raivoso, né? Porque, poxa, é Deus e eu gosto de Deus. Por que você está falando mal dele? Ai, caramba. Mas assim, sério. Assim, bora falar sério aqui. Não há motivo para desrespeitar religião alguma. Aqui no Brasil, você tem essa rixa, né? Esse conflito entre ubandistas e evangélicos. Se diz que, não, os Exus são demônios, isso é de discurso de ódio. Eu sou evangélico também, então acredito que a minha opinião seria parcial. E acredito que seja. Se você quiser considerar ela parcial, considere. Eu peço data venha, né? Vou falar o que eu acho. Que assim, o problema não é dizer que algo é demoníaco ou não é. O problema está justamente na sua intenção. Quando Deus ele nos informa sobre o inferno na Bíblia, ele não está informando em forma de ameaça. É um aviso. Aviso todo amigo dá, não é não? E ele não se excede em dar esse aviso. Ele dá porque ama. Veja só, a intenção dele de dizer que se você comete um pecado e não se arrepende, vai para o inferno, acontece aqui que na intenção dele é de informar, de comunicar racionalmente consequências de um ato. Olha só que coisa interessante. Ele está informando, está conscientizando. Isso é uma intenção excelente. O problema é quando você usa esse negócio de a mulher que pega muitos homens vai para o inferno. O homem que se deita na cama com muitas mulheres vai para o inferno. Aqui não há mais a intenção de ensinar, a intenção de conscientizar. Caramba, aquilo é um símbolo de coraçãozinho, não estou acreditando. Vou ver isso depois. Ai, que merda. A intenção não é de informar aqui. Entendeu? A intenção é justamente de como que se dá? Não é de ensinar, não é de conscientizar, não é de aviso, não é de conselho, não é para o seu bem. É sim para que você se sinta mal. É sim para que você se sinta restringido. Para que você se sinta mal, restringido
Tem mais algum aqui, por favor? Eu acho que esses dois já estão... porque se usa aqui o inferno não mais como um argumento, como um aviso, né? Como um conselho, mas sim como algo para que você se sinta mal, para que você se sinta mal. E o que mais? Qual era a outra palavra que eu tinha usado? Já me perdi, que eu estava olhando para esse coraçãozinho na parede, eu tô achando estranho. Um coração azul aqui. Caramba, não tinha visto isso não. Qual é o nome? Pelo amor de Deus, cara. No sentido de ameaça. No sentido de ameaça. A violência aqui é psicológica. Olha só. Tá vendo? O inferno, ele não é mais usado... Que barulho foi esse de peido aqui, hein? Tira essa porcaria daqui, tira. Caramba. É por isso que eu gosto de colocar esses tecidos, que eles fazem barulhos esquisitos quando você mexe. Caramba. É doido. Não mais aí o sentido de informar. A intenção de informar. A intenção de punir. De se sentir superior pelo pecado de outrem. Quando o próprio Jesus, né, na Bíblia, dizia que era para nós amarmos uns aos outros. Para que nós nos ensinássemos uns aos outros o caminho que se deve seguir. Qual é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Mas parece que, tendo esse bastião colossal de paz, de dignidade, de justiça e de amor, você olha aquilo e ignora completamente. Você está vendo qual é o problema? Você perde totalmente a intenção original. Por falta de escolaridade? Não sei. Porque olha só, segundo o El País, os oficiais da SS e da Gestapo tinham doutorado, meu amigo. Doutorado. Ou seja, a falta de conhecimento não é desculpa para você ser um babaca. Entendeu? Não é uma desculpa para você ser uma pessoa opressora. Você viu? Poxa, o Álvares de Azevedo, na sua obra O Cortiço, ele tratava as mulheres com inferioridade, algumas delas como objeto sexual, né? E havia ali discriminação contra as mulheres negras. Então, assim, complicado, né? A mesma coisa acontece nesse caso da igreja. Qual é a intenção que você tem? É um ponto a ser levantado no caso concreto da igreja, né? Agora, se as pessoas desviam a finalidade para restringir as outras, para que as outras se sintam com baixa autoestima, né? Baixa autoestima. Baixa estima. Baixa autoestima. Acho que sim. Para que as pessoas se sintam constrangidas. Aí é complicado, né? Poxa, vem Jesus, ensina tudo o que você tem que fazer, puxa, tudo bom, tudo equilibrado, vai lá, a pessoa e ignora tudo. Caramba, complicado isso. Caramba, vamos continuar aqui. Partimos desse exemplo das igrejas aqui, né? E vamos continuar. Os líderes mundiais e... Não, peraí. Como discurso de ódio, pelo ato gay-sot da França, essas charges eram consideradas ilegais. Mas no final, os cartunistas se tornaram heróis mundiais, com pessoas levantando lápis aos céus em apoio à liberdade de expressão. Olha só! Os líderes mundiais e o próprio presidente francês se manifestaram contra o ataque terrorista, mas demonstraram algo contrário de suas legislações. Se reuniram e apoiaram a luta contra o terrorismo, mas deixaram claro que são a favor da liberdade de expressão, que expressa a ofensividade.
irônico. Meu amigo, nem começou ainda. I'm just getting started. Com esse enredo de legislações internacionais no Brasil, também possui a proibição de discurso de ódio não alegado como visto, mas mediante alguns artigos da Constituição Federal e leis específicas. Né? Na internet, encontram-se milhares de artigos sobre variados assuntos que beneficiam como prejudicam os consumidores dessa tecnologia. Como o acesso é rápido e surpreendente, os ativistas em favor do hate speech aproveitam para propagar mensagens ofensivas, imagens e campanhas para ensinar pessoas a liberar e acreditar que a liberdade de expressão é ilimitada. E se uma pessoa ou um grupo de pessoas acreditarem que são superiores, ganham apoio. Peraí, tem algo aqui que me chamou a atenção. Artigos sobre a beneficiam como prejudicam consumidores dessa tecnologia. Agora, se a pessoa vai nesse discurso de ódio e aceita, ela se tornou apenas uma massa de manobra. Se tornou um indivíduo, um cidadão inoperante. O que dizem que é para ele fazer, ele vai lá e faz. Sem sabe, motivo para isso. Ele vai lá e faz. E acabou-se. Se tornou uma massa inoperante, uma massa com senso crítico. Ou sem senso nenhum, né? Porque para seguir esse tipo de ideologia, às vezes, é complicado. Inoperante em que sentido? No sentido de ter senso crítico, meu amigo. Se você tem senso crítico, você não vai ler um livro o Mein Kampf do Hitler e sair por aí adorando ele, meu amigo. Porque é questão de senso crítico. Um livro, isso, cara, devia ser óbvio, mas talvez não seja tanto. Você não só lê um livro, você reflete sobre ele. Você critica. Não digo criticar no sentido negativo, que você vai descer o sarrafo no livro. Não. Eu falo em refletir criticamente. Pontos positivos, pontos negativos. Ok? Incrivelmente, pessoas de bem que utilizam a internet para pesquisas escolares, para diversão e compartilhar a vida em redes sociais, acaba sendo, sem querer, ativista desse ódio. Quando alguém publica algo na rede social, Facebook, é normal que outras pessoas compartilhem a publicação, promovendo a concordância ou discordância daquilo que viram. Em fevereiro de 2015, o TJ de São Paulo incluiu os replicadores de conteúdo, os que compartilham, em uma sentença, condenando cada um juntamente com o indivíduo que publicou o conteúdo. O processo envolveu um veterinário acusado injustamente de negligência ao tratar de uma cadela que seria castrada. Na rede social Facebook foi feita uma postagem sobre isso e, sem comprovação de maus tratos, 2 mulheres compartilharam conteúdo ofensivo contra o veterinário. Cada uma terá de pagar R$20 mil. E isso você linka com o grupo que falou hoje sobre devido processo legal, que é um direito fundamental, e não a parte das provas ilícitas, né, mas com o devido processo legal. Como é que pode as pessoas julgarem os outros sem presunção de inocência? Hein? Se um processo está lá, julgado, sentenciado, vai lá e falam aqui, não, entendeu? Caramba! É inacreditável uma merda dessa, cara. É inacreditável. Mas é isso que acontece. As pessoas, elas se antecipam tanto para ter uma opinião e não ter fonte que elas acabam tropeçando. Olha a merda. Olha a merda. Caramba, cara. O relator do processo, o desembargador José Roberto Neves Amorim, disse que há responsabilidade dos que compartilham mensagens e dos que nelas opinam de forma ofensiva. Entendo que, mesmo sem saberem, propagaram o discurso de ódio. Sendo assim, o hate speech nada mais é que a elevação subjetiva da crença existencial de cada um ou de cada grupo,
Se eu acredito fielmente que sou melhor do que outra pessoa, farei questão de demonstrar de qualquer jeito, em qualquer meio de comunicação, a minha superioridade, ferindo a dignidade da pessoa humana, os direitos que acredito que possuo são melhores e absolutos sobre outra pessoa. Olha aí, você tem já a descaracterização, a desumanização do cidadão, do grupo de cidadãos, né? Infelizmente. Porque a pessoa precisa ser inferiorizada, a sua condição tem que ser pormenorizada para validar seus argumentos que são pouco persuasivos, têm pouca fundamentação, pouca razoabilidade. O hate speech nada mais é do que elevação subjetiva da crença existencial de cada um ou de cada grupo. Se eu acredito fielmente que sou melhor do que outra pessoa, farei questão de demonstrar de qualquer jeito, em qualquer meio de comunicação, a minha... Caramba, acabei de ler isso. Concluo que não será nessa era que o discurso de ódio será banido da espécie humana, pois há casos em que somos contraditórios e há casos que toleramos certas ofensas. Com o desenvolvimento extremamente rápido na internet, com mudanças no comportamento social do ser humano, mais espécies de discriminação irão surgir, assim como também ativistas que irão lutar a favor da liberdade generalizada. Os governos, sociedade civil, família devem construir campanhas de educação para as gerações de agora e as gerações futuras combaterem e não se abalarem com insultos e agressões físicas. Pode ser eterna essa luta, pois em algum lugar que existe seres humanos com ideias diferentes e pouca tolerância, também vai haver ódio. É tudo um acirramento de opiniões, é complicado. E tá certo mesmo. A educação, você falou aqui até que, os oficiais da SS tinham doutorado. Ok, a educação não é o suficiente, né? Mas se você for pegar as alternativas, ela é uma das menos piores. Menos piores. Se ela é uma das menos piores, nós temos que investir nela. Entendeu? E a educação sempre, lembre, caramba, sai gravando. Ela começa em casa. Tá legal? Vou terminando por aqui. Acho que eu já vou para a parte 3, mas não vai ser hoje, vai ser amanhã mesmo.